28.0.2026, estamos no quarto ano e no dia 339 desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os recebo para o relatório diário da situação. No relatório de hoje, veremos outro plano dos ucranianos sobre como eles querem conduzir o próximo ano e se aproximar cada vez mais da paz. Essa é a visão ucraniana, que analisaremos a seguir. Também há ataques, especialmente a trens de passageiros. E o que também vemos, claro, são mudanças na linha de frente, assim como medidas mais rigorosas vindas da Europa contra os petroleiros da frota fantasma russa. E muito mais. A Ucrânia tem um novo plano para a paz, querendo pressionar a Rússia ainda mais do que antes. Até agora, não vemos realmente muita pressão vindo do lado ucraniano, exceto, é claro, pelas refinarias destruídas ou depósitos de combustível. Vamos analisar isso mais de perto. Primeiro, eles relataram na virada do ano que querem ser mais ofensivos em 2026. Depois, eles relataram que querem causar cerca de 50 mil baixas mensais aos russos no futuro. Atualmente, estamos em cerca de 35 mil. E agora eles publicaram a terceira medida, que deve levar a uma paz rápida. Vamos dar uma olhada em como eles pretendem fazer isso. A tentativa de levar a Rússia ao fim da guerra por meio da diplomacia ou pressão internacional ainda não teve sucesso. Diante desse contexto, a Ucrânia está adotando cada vez mais uma abordagem diferente. Ela quer aumentar tanto os custos militares para Moscou que a guerra não possa mais ser sustentada a longo prazo. Além das ofensivas e perdas, drones também terão papel central. Segundo Kiev, mais de 80% de todos os alvos russos já são atacados por drones, que em sua maioria são de produção própria ucraniana. As perdas russas relatadas recentemente estavam em torno de 30 mil soldados por mês, sendo que a maioria delas foi causada justamente por drones. Por muito tempo, acreditava-se que a Rússia conseguiria repor essas perdas facilmente, porque eles têm um povo numeroso ao qual teoricamente podem recorrer, e também houve muitos voluntários se apresentando. Mas essa avaliação está atualmente sendo um pouco questionada. Os russos estão pagando menos agora por um contrato com o Ministério da Defesa. Os pagamentos de bônus foram completamente abolidos em muitas regiões, e o número exigido também deve diminuir um pouco novamente. Ao mesmo tempo, querem se preparar para poder envolver os reservistas na chamada Operação Especial em algum momento. Segundo a liderança militar ucraniana, as perdas russas já superam o número de recrutas, mesmo que isso seja por uma margem muito pequena. Se essa tendência se intensificar, Moscou seria forçada a recorrer aos reservistas, que já pretendiam mobilizar de qualquer forma. Ou então, aumentar a pressão sobre a própria população com uma nova onda de mobilização. Isso, é claro, traria novamente muita insatisfação, porque uma mobilização na Rússia é extremamente impopular. E, acima de tudo, isso agravaria ainda mais a falta de mão de obra qualificada na já abalada economia russa. O que, por sua vez, significaria receitas menores para essa guerra. Se até mesmo perdas crescentes realmente levariam a uma mudança de pensamento no Kremlin, isso ainda é incerto. Eu duvido disso. Ou seja, as perdas aumentariam e a Ucrânia seria capaz de reconquistar territórios. Nesse caso, vejo uma maior disposição para negociações do que se houvesse apenas grandes perdas. Pois até agora, a liderança russa não mostrou vontade de encerrar a guerra, apesar dos altos custos. Em Kiev, no entanto, acredita-se que o preço militar e social acabará sendo maior do que o benefício de ganhos territoriais limitados. Para alcançar esse objetivo, a Ucrânia continua avançando paralelamente no desenvolvimento de suas capacidades com drones. O objetivo é adotar táticas bem-sucedidas de unidades individuais em toda a linha de frente. Porque até agora, cerca de apenas 8 a 10% das unidades ucranianas são responsáveis por quase 80 a 90% das baixas na linha de frente. E a própria superioridade tecnológica deve assim ser ainda mais expandida. O novo objetivo para a produção anual de drones deve ser de cerca de 7 milhões de drones, o que seriam 2,5 milhões de drones a mais do que foram produzidos em 2025. Do ponto de vista da liderança ucraniana, isso é menos uma opção e mais uma necessidade, uma questão de sobrevivência a longo prazo. Na região de Kharkiv, um trem de passageiros civil foi atacado por drones russos.
Pelo menos 5 pessoas perderam a vida nesse ataque. Vemos frequentemente ataques a veículos civis, edifícios, trens ou até mesmo a civis. O motivo por trás disso é que um drone comum geralmente tem uma duração de bateria de aproximadamente. Então, quando os russos fazem um ataque que vai um pouco mais longe, eles gastam muita energia só para chegar até a área do alvo. Na maioria das vezes, tanta energia que não compensa voltar. Se eles não encontrarem um alvo militar, porque, por exemplo, fizeram um reconhecimento ruim ou o alvo já está fora de alcance, eles querem usar o drone de outra forma, é claro. Para o voo de volta, eles já não têm energia suficiente, por isso atacam o próximo alvo que encontrarem. Para que o ataque de drone tenha algum tipo de efeito, pelo menos é o que parece na maioria dos ataques. Porque se olharmos os vídeos do lado russo, muitas vezes podemos ver a duração da bateria nas gravações que são enviadas. Ou seja, praticamente no HUD do display do drone, e muitas vezes dá para ver que o drone geralmente está perto do fim da carga da bateria, antes de se lançar contra um alvo civil. Isso não se aplica a todos. Em Kherson, por exemplo, ocorreu o oposto. Mas é assim, pelo menos na maioria dos vídeos. Soldados russos dançam na frente de seus camaradas. O vídeo em si não é realmente espetacular. Alguns africanos que se juntaram ao exército russo já não são novidade há muito tempo, mas dê uma olhada no último quadro. Ratnik, Mriz, russos. No começo, vimos que o exército russo distribuiu alguns de 2015 porque estavam mal preparados para a guerra. Já estavam vencidos há 7 anos, o que por si só não é tão grave. Normalmente, ainda dá para comer essas coisas, só que o gosto não é mais tão bom. Pelo menos no papel, eles tinham o suficiente. Na realidade, porém, muitos foram vendidos por baixo dos panos. O que você acha? Porque no site da MRAS também está escrito que não é adequado para venda. E mesmo assim, eu consegui um por meios indiretos. E, na verdade, um atual, ou seja, um que ainda estava válido, que eu usei no meu vídeo de teste de ressonância magnética, no qual comparei um ucraniano e um russo juntos. O capitalismo sempre dá um jeito. Mas se essa gravação aqui deve ser atual, e ela é. E se os russos voltarem a possuir alguns, então não acredito que sejam de 2015 a 2020. Aparentemente, eles resolveram o problema e podem distribuir rações de campanha de novo. O abrigo deles não parecia tão perto da linha de frente. Mas até lá, o abastecimento e a logística ainda funcionam, possivelmente com suprimentos que não estão vencidos há anos. Para nós, isso significa, já que eu costumo criticar bastante a logística russa, que ela ainda funciona até certo ponto. Mas a partir do momento em que isso chega a esse abrigo, até chegar às trincheiras na linha de frente, a qualidade cai rapidamente. Vamos dar uma olhada novamente em Pokrovsk. Em Pokrovsk, quase não houve relatos recentemente. Também vemos aqui no mapa de situação que quase nada mudou. Em Manerat, ainda não sabemos a quem pertence completamente a localidade. Ainda está marcada em um laranja mais escuro, em vez do típico amarelo de zona cinzenta no meu mapa de situação, ao qual, aliás, todos vocês podem acessar. E isso, claro, mostra que ela é mais dominada pelos russos, e de fato é assim. No entanto, ainda não há geolocalizações dos russos aqui na periferia da cidade que realmente comprovem que eles estão lá. Por outro lado, vemos que os combates por Rizhny continuam. Atualmente, os russos estão bombardeando o centro da cidade. Recentemente, analisamos 2 geolocalizações de soldados russos, uma aqui, durante uma captura, e outra aqui. Foi lá que eles foram avistados se movimentando pela cidade. Essa área segue como zona cinzenta, mas os combates são relatados com mais frequência nesta linha de contato. E os russos estão tentando expulsar os ucranianos de suas posições a algumas centenas de metros de distância com ataques aéreos. Aliás, não houve ganhos territoriais para o relatório de hoje. 14 países europeus alertaram a Rússia, em uma declaração conjunta, que os petroleiros da chamada Frota Sombria não poderão mais navegar livremente no Mar Báltico. Faz sentido restringir significativamente a evasão de sanções e o transporte opaco de petróleo. A declaração foi assinada por Bélgica, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Letônia, Lituânia, Países Baixos, Noruega, Polônia, Suécia e Reino Unido. Concretamente, o documento afirma que os petroleiros, e isso agora é especialmente importante,
Aqueles que trocam de bandeira, desligam seus transponders ou não possuem a documentação necessária serão classificados no futuro como navios sem nacionalidade. E com isso, eles perdem de fato a proteção legal na qual a frota fantasma russa vinha confiando até agora. Isso sinaliza, depois de muito tempo, uma postura muito mais rígida da Europa em relação às estruturas marítimas de evasão da Rússia. Mas isso já era necessário há muito tempo. E diante disso, agora, em 2026, realmente podemos nos perguntar: por que não há 4 anos atrás? O Serviço de Segurança da Ucrânia, SPU, divulgou vídeos que mostram ataques a aeronaves russas na Crimeia ocupada, do ano de 2025. Segundo o SPU, as seguintes aeronaves russas foram atingidas ou neutralizadas durante esses ataques: 2 Su-30SM, que são realmente alvos de alto valor, 2 Su-27, 2 MiG-31-5, Su-24, 2 An-26, que são bastante raras, 2 Mi-26, 1 Mi-28 e um helicóptero, Mi-8. Isso confirma o que já digo há muito tempo: a superioridade dos drones ucranianos e seus ataques na Crimeia estão crescendo cada vez mais. Há alguns anos, esses alvos só podiam ser atingidos por mísseis de cruzeiro ou mísseis de médio alcance, mas hoje até drones comuns conseguem, e nem sequer foram combatidos. As imagens divulgadas servem para comprovar que a Ucrânia ampliou sua capacidade de atacar alvos militares sensíveis, mesmo em áreas profundamente controladas pela Rússia na Crimeia. E eu acho que veremos um aumento aqui em 2026, pelo qual estou muito ansioso. Agradeço aos assinantes, membros do canal, equipe do Algoritmo e especialmente ao Tenente Coronel Renek, Roberto Siller, Dietrich Brede e Mairo Hofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo relatório.